Amém? Graças a Deus. Eu quero conversar com vocês dentro da palavra de Deus nesta noite. E eu quero falar um pouquinho sobre, eu posso dizer para vocês um pouquinho sobre autoconhecimento, sobre aquilo que a gente é, e às vezes a gente nem imagina que é, às vezes o desconhecimento do potencial que nós temos. E eu vou falar isso, claro, baseado na palavra de Deus, ver o que é que Deus fala para nós, assim, porque às vezes a gente precisa se descobrir em algumas coisas, né? Muitas vezes nós estamos assim totalmente bloqueados, sem consciência real das coisas. E uma das coisas que Deus faz é trabalhar na gente para poder ampliar a visão da gente. Você vai ler a Bíblia, você vê Deus toda hora nos incentivando diante das situações mais adversas da vida da gente, né? Alguém diz, mas a palavra de Deus ela não é autoajuda. Para mim é uma autoajuda, é uma coisa que ajuda muito a gente e que nos ensina a lidarmos com a gente mesmo, eu imagino assim. E nós vamos fazer uma leitura que está em Provérbios, eu até escolhi aqui, eu gosto de escolher essas coisinhas bonitinhas assim, porque fica melhor na cabeça das pessoas, né? Por isso que eu escolhi esses versos assim dentro do coração. A metade desse Provérbios aí, nós vamos ler junto. Deixa eu ver se confere mesmo como está na minha Bíblia aqui. Confere. Amém? É Provérbio 23, 7, né? Ele é um verso maior, mas a gente vai se pegar nessa primeira parte dele, né? 27, 7a, diz assim, vamos ler juntos? Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Amém? Quer dizer que todo mundo tem um conceito de si mesmo, um pensamento de si mesmo. Aquilo que você acha de você mesmo, você vai ser dessa maneira como você pensa que você é. Amém? Podemos assentar. Mas se você for mais do que aquilo que você pensa que é, né? Aí se você for mais do que aquilo, você está no prejuízo, não está no lucro, exatamente por se sentir totalmente limitado diante da grandeza que Deus dá para você. Amém? Geralmente quando a gente fala um pouco sobre a gente mesmo, todo mundo tem um conceito formado de si mesmo. E os nossos conceitos, eles são construídos, dizem que a personalidade da gente, ela é construída até os 6 anos, né, diz a ciência. Aí você vai e a vida vai te moldando, né? Dependendo da vida que você começa a ter na sua fase menor da idade, você vai construindo uma personalidade, vai construindo uma maneira de ver a vida, vai construindo simplesmente no seu cérebro e na sua cabeça a forma que você passa então a acreditar que é você, o conceito que você tem de si mesmo. E fica claro que uma das coisas mais poderosas que tem na gente é o nosso cérebro. O cérebro da gente é uma coisa extraordinária, ele trabalha e praticamente estabelece conceitos que a gente passa a pensar de uma determinada maneira, e quando você pensa de uma forma que você acha que aquilo exatamente é o certo para você poder romper com aquilo, você tem a maior dificuldade, principalmente as coisas que são formatadas na tua cabeça desde criança, e quando você fica adulto, para você poder se livrar daquilo, ainda que aquilo não seja o melhor para você, você encontra muita dificuldade para poder se permitir o novo. E quando você olha para a Bíblia, toda a proposta de Deus, ela sempre vem com essa proposta de estabelecer um novo na sua vida, de estabelecer uma nova visão, de estabelecer um novo estilo de vida, de realmente romper com coisas que te travam, que não te fazem bem. Você vê que a Bíblia está cheia de propostas sobre isso, para você realmente largar do passado. Às vezes o passado está ali atrapalhando você, impedindo você, e você vê uma proposta da Bíblia, por exemplo, para você renovar a sua mente.
É aquilo que as pessoas chamam de neuroplastia, né? De chegar e realmente transformar o cérebro para uma visão nova e para tentar se renovar dentro de tudo aquilo que atrapalha você se permitir essa neuroplastia de Deus, onde vai e aprimora a sua visão e dá para você a capacidade de poder ver as coisas e enxergar as coisas de uma maneira totalmente diferente, muitas vezes daquilo que você está preso e que você não se permite alçar voos altos, porque você está ali impedido pela sua própria mente, pelo seu próprio cérebro. Por isso que Salomão falando, ele disse, do jeito que você pensa, e fala no coração, né? Porque o coração, sempre que a Bíblia fala de coração, ela está falando de emoção. Então está dizendo aqui o provérbio, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é, que você é exatamente aquilo que você está achando que você é, que você pensa, e para você de repente está tudo construído, tudo feito, e fica difícil às vezes de romper aquilo que você imagina que você é. Aí a nossa vida fica muitas vezes limitada em muitas coisas, porque dependente do que você viveu, o teu histórico de vida, você pode estar totalmente bloqueado em muitas coisas. Sua mente está bloqueada. Por quê? Porque a gente sabe, por exemplo, que o cérebro tem uma capacidade tremenda de se renovar, mas aí você tem que ter essa vontade de querer se renovar e de sair de um processo, de repente, de prisão. E eu estava lendo alguma coisa sobre o cérebro da gente, eu fiquei impressionado. Para vocês terem uma ideia, eu li que ele tem 600 quilômetros de vaso sanguíneo. 600 quilômetros é muita coisa, né? E que o cérebro da gente, o lugar onde a gente grava as informações da gente, diz que é o chamado de hipocampo, tem a capacidade de gravar 3 milhões de horas de vídeo. O hipocampo, uma parte do cérebro que fica bem atrás aqui, que é exatamente onde você tem as suas memórias, que é uma coisa que nenhum computador é capaz de realmente registrar e gravar tudo isso. Além de gravar, de ter capacidade de gravar 3 milhões de horas de vídeo. Eu estava lendo e fiquei impressionado de saber que grava ainda a memória do cheiro, né? O olfato, a memória olfativa, é aquilo que você vê, por exemplo, quando você sente o cheiro da comida que a sua mãe fazia, você se reporta para a sua mãe, se lembra dela. É aquele cheiro que você sente de um relacionamento muito antigo, vivido, que foi muito intenso. Toda vez que você sente aquele perfume, a tua memória vem e lembra você, o cérebro na hora faz você lembrar e associar aquele cheiro com o momento vivido, com uma situação vivida, ainda muito da forma como ele grava as coisas que você vê. Ele é uma máquina poderosa, e por ser essa máquina poderosa, ele pode realmente ser muito usado para você poder se renovar em muitas coisas, mas na maioria das vezes ele condiciona a gente a ficarmos presos em determinadas situações, dependendo daquilo que nós vivemos como história da nossa própria vida em determinados momentos. Quando você era pequeno, se de repente você tinha um pai abusador verbal para você, que dizia, tu é um burro, tu é isso, tu é aquilo, você vai crescendo imaginando que você é desprovido de inteligência. Se de repente você, por um período da sua vida, foi abusado com palavras dizendo que você era feio, que você não era bonito, e você começou simplesmente a se condicionar a essa ideia, você cresce se rejeitando porque você não se aceita, tem lado seu que você rejeita totalmente, porque você fica achando que você não tem beleza, que você é feio, e tem pessoas que são assim, que têm tanta dificuldade, que estão tão condicionadas nisso, que não gostam nem de tirar fotografia, porque eles sempre se reprovam quando tiram fotografia, eles nunca conseguem ver nada de beleza em si mesmo quando tiram fotografia. E tem pessoas que ainda têm um outro problema, ele acha que ele tem um lado, ele só gosta de tirar foto de um determinado lado, porque ele imagina que aquele lado é o único lado que ele aceita, por isso ele só se permite tirar foto daquele outro lado. A cabeça da gente vai simplesmente limitando, baseado no que você ouviu, do que você escutou ali, aquilo vai formatando na sua cabeça
você vai criando uma série de impedimentos e de obstáculos para si mesmo, e a forma como você se vê pode ser uma forma totalmente inferiorizada, dependendo do que você possa ter passado. É tudo como você se olha, como você se vê. Deus tenta nos tirar desse tipo de prisão. Primeiro que beleza, ela é subjetiva. Tem gente que se acha feio, mas quem acha você feio, vai aparecer alguém que acha você bonito. A beleza, ela não pode ser estereotipada, às vezes tem um padrão. Mas o que mais atrai as pessoas é muito aquilo que as pessoas são. Tem pessoas que não têm um padrão daquilo que a própria mídia impõe num determinado momento de beleza, mas são pessoas maravilhosas que todo mundo quer viver perto, todo mundo quer viver junto dessa pessoa. Porque aquela beleza realmente interior, o fato de ter gente que tem uma beleza que de repente só não tem um estereótipo. Eu aproveitei isso, até peguei um negocinho aqui que eu achei interessante para mostrar para vocês. Olha para vocês verem aqui esse padrão de beleza aqui do século XIX. Sabe quem essa mulher é? Uma rainha, uma princesa iraniana. Deixa eu ver como é o nome dela aqui, eu pedi o papel aqui. O nome dela é Zara Khanum. Ela rejeitou 145 homens que eram loucos para casar com ela. Desses 145 que ela rejeitou, 13 não aguentaram ser rejeitados por ela e se mataram. Ela era considerada linda nesse período, do período de 1800 e... Põe mais uma foto dela aí. Olha ela como ela era bonita. O nome dela é Zara Khanum, ela é iraniana. Diz que ela era o sonho de aproximação de todo homem nessa época aí. Vocês veem como a beleza muda, né? Nos anos 50, as mulheres que eram consideradas bonitas, olha ela aí. Eu não botei, foi uma foto dela, que numa fase da idade dela, ela tinha até bigode. Vocês estão entendendo? Mas era o padrão de beleza dessa época lá no Irã. Era a mulher mais desejada que existia, era essa cidadã aí, chamada Zara, essa princesa, né? Uma coisa interessante, né? Vocês vendo como as coisas mudam? Tudo é o estereótipo do momento. Vocês já viram como a gente já passou por vários processos de tentar ser bonito? Houve uma época em que, nos anos 70, as roupas eram aquelas roupas que a gente acha ridículo quando a gente vê hoje, mas quem usava aquele tipo de roupa era considerado bonito. Uma calça boca de sino, um sapato cavalo de aço, uma camisa apertada, e as pessoas amavam aquilo ali, olhavam e achavam lindo. Hoje você não acha mais, porque o padrão mudou. Vocês estão entendendo? E as coisas vão mudando. Então, por isso que a gente fala que a beleza é muito subjetiva. É o que cada um acha. Às vezes, uma beleza que você não está vendo, outra pessoa está vendo. São detalhes, né? Mas, muitas vezes, aquilo que a pessoa é, às vezes, cativa muito mais do que, às vezes, é o próprio estereótipo, né? E essa aí arrebentava nessa época. Todo mundo maluco por ela. Você imagina, ela rejeitou 145 pretendentes e 13 se mataram por causa dela. Era porque eles achavam ela muito bonita, né? A roupa dela aí, né? Então, para vocês verem mais ou menos como é essa questão relacionada com a beleza. Mas a questão toda é cerebral, né? Você vê, por exemplo, eu estava lendo que a cabeça da gente tem essa capacidade de gravar as coisas, né? Ajudado com o coração da gente, que eu fiquei mais impressionado ainda como é toda uma máquina que Deus prepara para você. E às vezes essa máquina se limita por uma série de fatores, pelos traumas que a gente vai estar tendo durante o período da vida da gente. Às vezes você começa a se rejeitar, você começa a achar que tem coisa que não é para você, você começa a achar, mas isso aí não é para o meu bico, não é verdade? E às vezes você mesmo vai criando os seus limites e as suas impossibilidades.
Aí você vai criando uma forma muito negativa de se ver, uma forma muito negativa de olhar para si mesmo. E uma das coisas que Deus está querendo fazer é você romper com essas limitações que você possa ter na sua cabeça. Achar que você não é capaz, achar que você não tem como conseguir, achar que você tem limitações, achar que você não teve oportunidade, achar que você foi pobre demais e por ser pobre demais não tem como realmente atingir determinados sonhos e projetos pessoais, alguma coisa que você olha, que você imagina que está muito aquém de você. E o que Deus está querendo dizer para você é que não está, que você tem como chegar em situações e pontos mais altos, principalmente se você estiver com Ele. Que Ele é um Deus que tem essa capacidade de fazer com que aqueles sonhos que você engavetou por se sentir incapaz, aqueles sonhos que você colocou na gaveta unicamente porque você se acha totalmente aquém daquele sonho que você tem, porque você acha alguma coisa muito distante, muito inalcançável, muito inatingível, Deus está tentando propor para você não se limitar pelos seus pensamentos, ficar pensando o pior de você, ficar pensando que você é incapaz, ficar pensando que você não tem condições. Deus tenta dizer para você desengavetar e acreditar, acima de tudo, que você vai conseguir, porque tudo é como você se imagina, tudo é como você realmente tem um conceito de si mesmo. A Bíblia diz que o Senhor Deus tirou o seu povo do Egito, onde eles eram escravos, e diz a palavra de Deus que eles vieram conquistando lugar por lugares, cidades por cidades. Deus foi dando a vitória para eles. Existiam vitórias que eram impossíveis para eles, algumas coisas que eles nem imaginavam que podia acontecer. A prova é que em alguns momentos eles entravam em desespero, porque dentro da visão deles, da avaliação deles, eram situações que eram sem saídas, eram situações que eles, da limitação que tinham, não tinham como avançar em determinadas situações. Em todas elas, Deus, em parceria com eles, fez eles superarem os maiores dos obstáculos, e eles foram superando, como até passar pelo Mar Vermelho. Tudo aquilo Deus foi criando de possibilidade junto com eles, e praticamente formatando na mente deles uma capacidade de ver as coisas diferente, de ver as coisas pelo sobrenatural de Deus em determinadas situações improváveis, para poder acreditar que Deus estando com eles, que os impedimentos, os atrapalhos, as dificuldades, todas elas poderiam ser superadas. E Deus colocava o quê? Procurava formatar a fé na mente deles. Acreditem, acreditem, ainda que não haja impossibilidade, como diz a Bíblia. Ainda que você não veja nenhuma chance de tal coisa se tornar realidade pelas limitações que você tem, pelos desafios enormes, ainda assim o que Deus estava tentando dizer, que era possível, para eles acreditarem, para eles não desistirem, mas para eles confiarem. Por quê? Porque eles tinham que pensar e acreditar e Deus poder realizar. E diz a Bíblia que eles saíram de lá, foram muitos atropelos. Um dos desafios que eles tiveram, que parecia praticamente impossível, que eles não acreditavam na possibilidade de superar um problema que parecia totalmente impossível de ser superado, era conquistar a cidade de Jericó. Não havia nenhuma possibilidade humana dentro daquilo ali. Por quê que não havia possibilidade humana? Porque a cidade de Jericó era uma cidade altamente protegida, e ninguém tinha conseguido realmente superar aquele obstáculo, e o povo de Deus também não sabia como fazer, porque humanamente falando, eles nem sabiam como eles poderiam de fato conquistar e superar aquela dificuldade. Deus deu a orientação e eles foram lá e resolveram o problema. Derrubaram a cidade, venceram a cidade, e tudo formatou na cabeça deles o poder sobrenatural de Deus, e aquilo deveria formatar como algo que não era impossível para Deus. Aquilo deveria formatar na mente deles, para eles olharem que eles estavam diante de qualquer situação difícil, e que se aquela foi superada, qualquer outra poderia ser superada. Aí eles chegaram no final da jornada, chegaram para poder conquistar exatamente a terra que Deus havia prometido para eles, porque tudo isso foi Deus os levando para a terra prometida. Só que quando eles chegaram na terra prometida, a terra prometida estava ocupada. Os filhos de Anáquis moravam lá,
E diz a palavra que quando eles chegaram lá no local da terra prometida, Moisés disse: olha, vocês vão olhar a terra para ver se a terra é boa mesmo. Ele foi e escolheu 12 espias, 12 homens. Aqueles 12 homens ele escolheu. Vocês vão lá e olhem, porque essa terra aqui vai ser nossa. Essa terra é que nós vamos conquistar, que Deus prometeu para nós. Eles foram, e quando eles chegaram na terra, eles já ficaram impactados pelas pessoas que moravam lá. Quem eram as pessoas que moravam lá? Eram os homens altos, muito fortes. Os caras eram que nem um gigante assim, tudo marrento, tudo forte, tudo sarado, uma altura realmente descomunal, perto da altura deles. O povo de Israel naquela época era tudo homem de 1,60 m, os caras tinham 1,90 m, 2 metros, muito maior do que eles. Quando eles viram aqueles homens, o cérebro deles já travou. Quando viram os camaradas lá, o cérebro já olhou para os caras e já viram o impedimento, já viram o obstáculo, já viram a dificuldade. Eles perceberam que a terra era boa, que os frutos que tinham lá eram frutos enormes. Um cacho de uva pesava quilos e quilos. Tem até a foto, eu acho, ilustrativa, que mostra exatamente o pessoal carregando um cacho de uva pesado. É preciso homens, muitos homens, para poder carregar esse cacho de uva da terra prometida. Eles viram tudo aquilo, aí voltaram para trazer o relatório para o Moisés do que eles tinham visto. E diz a palavra de Deus que o Caleb falou, um dos 12. Vamos ver o que o Caleb falou? Coloca para mim aí. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Foi o Caleb e o Josué. Olha, pessoal, a terra é boa. O pessoal realmente é muito forte que está lá, mas não tem importância. Nós vamos chegar lá e vamos dominar o lugar, vamos tomar conta do lugar, vamos dominar essa terra. Só ele e Josué tinham esse pensamento, porque a mente deles era outra. Eles não se viam limitados diante de desafio nenhum, acima de tudo porque eles acreditavam em Deus e confiavam em Deus, e talvez associavam as outras vitórias dadas por Deus a eles, que aquela então seria possível exatamente porque já havia um histórico de história. A mente deles já estava formatada com respeito à possibilidade de vencer desafios, e ele chegou simplesmente e expôs exatamente tudo isso. Mas a mente da maioria estava resgatada para o medo, para a insegurança e pela forma como eles se olhavam. Fizeram parâmetros com as pessoas que moravam ali e eles se sentiam tão diminuídos, tão pequenos, tão inferiorizados, que eles estavam totalmente desmotivados para poder tomar esse tipo de atitude e, consequentemente, dominar aquela terra. A mente estava cativa pelo medo e por aquilo que eles olhavam e imaginavam de si mesmo. Olha o que eles falaram aqui. Verso seguinte. Aí os outros 10 falaram isso. 2 falaram de uma maneira positiva e os 10 falaram: vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos o quê? Gafanhotos. O pessoal tinha uma outra forma de pensar. Sabe o que eles falaram? Olha, não dá. Os caras que estão lá são muito fortes e a gente se sente muito pequeno diante deles. Aí eles revelaram aquilo que eles viam em si mesmos. Eles se sentiam como gafanhotos diante dos camaradas. Então, diante dessa visão, como eles se sentiam como gafanhotos, simbolizava o quê? Por que eles falavam isso? Eles queriam dizer: a gente está como gafanhoto, esses caras vão pisar e vão esmagar a gente, nós não temos condições de poder encará-los. Nós não temos condições de poder encará-los, eles vão nos esmagar, eles são altos, são fortes, e a maneira como eles estavam se olhando era exatamente como gafanhotos, porque eles tinham um olhar, pensavam sobre si de uma forma muito negativa. Às vezes é isso que acontece com a gente.
Deus tem poder, Deus quer operar milagre, Deus quer dar um impulso na sua vida, Deus quer erguer você, Deus quer empurrar você para você alcançar voos altos, mas a maneira como você se olha, a maneira como você se vê, não consegue então fazer com que você faça a sua parte para Deus poder concluir a parte dele. Para Deus poder fazer a parte dele, ele precisa da sua. E para ele concluir as coisas, a sua parte não pode ser uma parte temerosa, medrosa. Você não tem que ter uma visão negativa de si mesmo. Você não tem que se sentir pequeno diante dos outros, nem se sentir um gafanhoto. Você tem que se sentir uma pessoa capaz, uma pessoa em condições, em pé de igualdade. Por quê? Porque você tem um Deus que é teu parceiro, que vai com você, e você acredita que as tuas impossibilidades, ainda que elas existam, você vai conseguir superá-las, porque você não está sozinho. Diga glória a Deus. É isso que Deus tenta passar para a gente. Porque às vezes, como você pensa, é assim que é com você, o verso que nós lemos. Às vezes você está pensando pior de você. O conceito que você tem de você mesmo é pior. Aí você fica preso, porque de repente a tua mente está resgatada para uma situação de impossibilidade, baseado no que você viveu, baseado no que você passou, nos desencontros da tua vida, porque deu errado aquilo, porque eu tive uma vida difícil, porque para mim nada deu certo, e você vai se bloqueando, às vezes você tem até sonho, mas todos os sonhos que você tem, você engaveta, porque você não se acha capaz de trabalhar, de batalhar para poder realizá-los, aí você fica totalmente impossibilitado pela sua mente. Por isso nós lemos o texto lá de Provérbios, onde diz que a maneira como pensa a tua mente, teu coração, é da maneira que você é. Quem está entendendo, diga amém. Coloque a foto do burro aí agora. Olha essa foto aqui. Você entendeu isso aí? O burro está paradinho ali porque ele acha que ele está impossibilitado de sair do lugar. Por que ele acha que está impossibilitado? O que foi que fez ele ficar nesse limite? Quando ele poderia sair dali, arrastar essa cadeira e ir embora. A cadeira não podia pará-lo. Mas a mente dele estava resgatada pela impossibilidade. Por quê? Geralmente isso acontece, que quando ele era pequeno, com certeza ele foi amarrado em algum lugar. Ele fez a primeira tentativa para sair e não conseguiu sair quando ele era bem. Amarraram ele em algum canto seguro e ele não saiu. Talvez ele fez uma segunda tentativa e não saiu mais daquele lugar que ele estava amarrado. Aí ele cresceu, aí quando ele se sentia amarrado em qualquer lugar, na cabeça dele, ele não lutava para tentar superar aquilo ali, porque ele entendia no cérebro dele o quê? Que ele ia tentar, mas que ele não ia conseguir. Às vezes nós estamos presos exatamente assim, nos nossos pensamentos. Mas Deus está tentando dar uma reviravolta na vida da gente, mas às vezes a gente que não consegue pelo medo, não consegue porque nos falta ousadia em determinadas situações, a gente nem lutou, nem conseguiu superar, já está se dando por vencido, por derrotado, porque a mente está resgatada para o medo, está resgatada para a impossibilidade, porque a mente está resgatada pelos nossos traumas e as situações vividas, que de repente estabeleceram um estado de fracasso da vida da gente. Aí você não vai para canto nenhum, tudo você tem medo, tudo você recua, você acha que não dá, que não é para você, que você não vai conseguir, e não consegue mesmo, porque a sua parte não vai ser feita. Deus vai fazer a parte dele, mas a sua parte vai estar comprometida pela mente resgatada pelo medo, pela insegurança e pela incapacidade de conseguir as coisas. Vamos ler alguns versos aqui da Bíblia. Aí ele ficou assim, um coitadinho. Digam comigo. Quem falou isso foi o apóstolo São Paulo. Ele falou que ele poderia viver qualquer situação, passar qualquer dificuldade, qualquer momento difícil, tudo ele suportava e superava. Diga glória a Deus. Tudo ele suportaria e superaria. Ele tinha esse entendimento. A prova é que não foi fácil a vida dele, mas ele foi realmente superando as adversidades, superando a rejeição, superando o sofrimento, superando a fome, porque ele entendia que o quê?
que ele era fortalecido por Deus diante dos desafios que se apresentavam para a vida dele, e da mesma forma que você tem que ter esse entendimento, que você é fortalecido por Deus em qualquer dificuldade que surgir para você, você não vai ser paralisado por essa dificuldade, por quê? Porque você tem um Deus que te fortalece, que não deixa você parar, mas que vai te colocar para frente, vai te adiantar, por quê? Porque Ele é teu parceiro, é teu Senhor, está contigo, e Ele é um Deus de milagres. Quando falta possibilidades humanas, Ele ainda tem um recurso do milagre, como Ele fez muitas vezes, para poder fazer valer aquilo que Ele promete para você. Vamos ver mais um verso? Esse eu acho bonito. Digam comigo. Pronto. Mas o que? Em todas as coisas, diga a glória a Deus. Você foi feito para ser um vencedor, você não é um derrotado em possibilidade nenhuma. Todas as tuas lutas, elas são superáveis. Todas, porque está dizendo aqui? Está dizendo o quê? Que todas, ó. Mas em todas estas coisas somos o quê? Mais que vencedor. Vocês entenderam? Não é só vencedor em si, é mais do que vencedor. O que é que significa mais do que vencedor? É quando você vence a batalha, tira a vantagem dela e ganha experiência naquela batalha que você venceu. Diga glória a Deus. No sentido mais literal, era quando os soldados iam, venciam o exército, e depois que eles venciam o exército, eles traziam toda a riqueza que aquele exército tinha, pertencia a eles agora, que era chamado de despojo de batalha. Isso aí dava à pessoa a condição de que mais do que vencedor. E vencedor é quando você, mais do que vencedor, é quando você tem uma luta, uma dificuldade, algo desafiador, que você supera, e depois que você supera aquilo, você ainda sai com um ganho da experiência, sabendo como lidar, ganhando realmente uma expertise no assunto, sabendo como resolver determinadas situações, baseado o quê? Baseado no ensinamento que você teve diante daquela situação, no meio daquela batalha. Diga glória a Deus. Aí faz você mais do que vencedor. E diz a Bíblia o quê? Que você é mais do que vencedor por aquele que nos amou. Quem foi que amou você tanto assim? Jesus. Diga glória a Deus. Jesus. Isso vai mudando o conceito que você passa a ter de você mesmo. Aí a sua mente está resgatada para o medo, para a insegurança, para a incerteza. Deus começa a abrir e dizer, não, não é assim não, não fica preso nisso aí. Vai, tenta, porque eu vou contigo. Você só tem que fazer a sua parte, porque eu vou com você para te ajudar nesse desafio, nessa batalha que você está tendo. Quem é que tem uma batalha aqui? Levante a mão. Todos nós. Essa batalha não vai te vencer. Você vai superar e sair com mais experiência dela e tendo uma história de vitória para contar. Amém? Tem mais um verso? Tem. Isso aqui não é verso, isso aqui foi um texto que eu peguei que eu achei interessante para vocês lerem. Deus é o quê? O que é que você tem que declarar? Então diga bem alto. É assim que você se olha? É assim que você se vê mesmo? Mude a sua forma de se ver. Se olhe como uma pessoa mais do que vencedor. Baseado pelos ensinamentos da palavra de Deus. Da forma como Deus tenta te conduzir. Tem mais verso ainda? Tem mais um? Eu acho legal isso aqui. Como é que você se vê, gente? Está aqui em Joel, livro do profeta Joel, Deus falando para o povo dele, que se viam como impossibilitados de ir para uma batalha, de ir para uma guerra. Nem arma direito eles tinham, nem armas adequadas eles tinham. Deus disse, vocês vão, e vocês são fortes, Deus falou para ele. Mas a gente não tem nem arma, vocês vão com o que vocês têm. Vocês peguem a enxada de vocês como arma, peguem o arado de vocês como arma, peguem tudo aquilo que vocês usam no campo, levem isso como arma.
Aí vocês pegam todas essas armas e depois se convençam de quem vocês são. Deus diz, se convençam, pensem de você aquilo que de repente vocês não estão pensando de você mesmo. Aí Deus disse, repitam, diga o fraco, eu sou forte. E eles começaram a gritar, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. E eles foram para a batalha e deu Deus a vitória. Deus deu a vitória. Você pode ter as melhores armas, mas se você se sente derrotado, se você tem uma forma de olhar para você e se ver como um gafanhoto, nem adianta aí que você vai ser derrotado com as melhores armas que você possa ter. Com as melhores armas que você possa ter, você vai se sentir derrotado. Mas se você realmente não tem nem armas adequadas, mas a tua fé vai fazer com que a tua arma inadequada seja uma arma poderosa para poder configurar a tua vitória, fundamentada naquilo que você vê de você mesmo, da forma como você confia em Deus. Vocês lembram do Davi? Davi venceu Golias com o quê, gente? Com a pedrada. Era a arma que ele tinha. Nem arma ele podia usar, mas ele tinha uma fé e tinha uma certeza de quem ele era. Ele sabia que Deus ia dar aquela vitória para ele. A prova é que ele garantiu para o Golias, olha, tu vem contra mim com arma, com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens desafiado, e fica sabendo que hoje o Senhor te entregou nas minhas mãos. Diga glória a Deus. Ele falou com tanta convicção, deu uma pedrada e matou o Golias. Se ele fosse olhar realmente para a condição dele, que nem soldado ele era, que ele não estava preparado, que ele não foi treinado nas fileiras do exército de Israel, ele ia dizer, não, não tenho, isso não é para mim não, eu não tenho condições nenhuma, porque quem era treinado não estava com coragem, não acreditava em si mesmo para poder enfrentar os gigantes, e ele sem nenhum treinamento, mas movido por uma fé em um Deus e movido por saber que ele era e ter essa convicção de que ele podia resolver aquele problema. Ele foi e resolveu o problema. Acredite mais em você mesmo, não porque você é extraordinário, é sobrenatural, porque você é um ser humano que vive debaixo de promessa. Diga glória a Deus. Vive debaixo de promessa de Deus, através da fé, para você poder acreditar em você mesmo, acima de tudo por crer que é em Cristo que você é mais do que vencedor, porque tem um Jesus na tua vida que faz toda a diferença. Diga glória a Deus. Tem mais alguma coisa? Eu acho que não, né? E aí parou. Coloca o primeiro versículo do Provérbios 23:7. Está aqui. Nós começamos falando sobre isso aqui. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Como é que você se vê? Como é que você olha para você? Eu espero que a partir desse momento você comece a se ver diferente. Diga glória a Deus. Que você comece a perceber que você não é qualquer um. Você é alguém que acredita num Deus que tudo pode, e isso capacita você a batalhar as suas batalhas, a guerrear as suas guerras, com 100% de possibilidade de vencê-las. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus ajude você e que a gente desenhavete, né? Eu tinha mais algumas coisinhas aqui que eu achei interessante. Mateus 15:18, que fala que às vezes a gente fica falando muito, não, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. E a Bíblia diz que isso contamina a gente. Que às vezes a boca da gente fala do que o coração está cheio. Fala em Lucas 6:45. Sabe? A gente fica externando, verbalizando o que já está no coração da gente, na mente da gente. E às vezes o que a gente fala é só reclamar, só murmuração, só fracasso, só desânimo. Já está na mente, já está no coração, e você, quando verbaliza, você já pensou. A primeira coisa que você faz é pensar, depois você começa a falar. Você está entendendo? E a Bíblia ensina para a gente conseguir realmente resolver essas coisas de uma forma diferente. Vamos ver os versos, né? O homem do bom tesouro do coração tira o bem. O mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Às vezes seu coração está cheio de fracasso, de desânimo, de impossibilidade, de medo, de insegurança, de um monte de... Tudo assusta você.
Aí Deus diz, não pode. Tem que mudar essa mente, né? O coração, as emoções já estão totalmente comprometidos. E para Deus operar com esse sentimento ruim dentro da gente, fica muito complicado. E o outro verso que nós falamos, né? Qual foi que eu falei? Esse é o 6,45? Aí. Mas o que sai da boca e vem do coração é isso que contamina a gente. Essas palavras negativas. Tem gente que é para baixo o tempo todo. Tudo ele vê dificuldade. Qualquer desafio ele começa, não, eu estou que nem gafanhoto diante daquilo ali, é difícil. Tudo ele não consegue olhar movido pela fé, pelo acreditar em Deus. Ele sempre olha para si e ele fica medindo as coisas pelos bloqueios que ele tem. Aí não dá certo. Olhe pela fé. E às vezes olhar as coisas pela fé pode parecer maluquice para outras pessoas. Mas olhe por aquilo que está na tua mente, no teu coração, e pela forma como você vê a possibilidade das coisas, não só por você, mas pelo Deus que você decidiu acreditar. Amém? Que Deus abençoe você no nome de Jesus.